Nájila, 12 de novembro de 2020. Obsessão por espíritos desencarnados ou comportamentos obsessivos? Bom dia, irmãos. Uma alegria estarmos novamente juntos e especialmente para tratar de um tema que, se ao mesmo tempo, no século XXI, nesse início de século, ele é polêmico, a sua desmistificação será libertadora para todos nós. O nosso encontro de hoje é para fazermos uma avaliação sobre os desdobramentos de nossos comportamentos obsessivos. Primeiro, porque o espírita parte do seu interior para o exterior. Assim, acreditamos que o que nos acontece no que diz respeito às nossas relações, que são sempre fruto de nossas sintonias, funda-se em nós mesmos, funda-se no âmago do nosso ser. Para ilustrar o nosso conteúdo de hoje, trouxemos trechos de obras ou psicografadas ou escritas por espíritos encarnados e desencarnados que são ilustres trabalhadores da causa espírita. O primeiro deles que vamos ler é do nosso irmão Allan Kardec, faz parte do livro dos Médiuns e está no capítulo 23, no item 244. E ele afirma: a quantos atos não é o homem impelido para a sua desgraça e que seriam evitados se ele tivesse um meio de se esclarecer? Os incrédulos não supõem dizer uma verdade quando afirmam de um homem que se obstina no erro, dizendo que é o seu mau gênio que o impele a perder-se? É assim que o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar a crença no domínio de maus espíritos, deve ter como resultado, num tempo mais ou menos próximo, quando se achar divulgado, destruir esse domínio, dando a cada um os meios de se manter vigilante contra as suas próprias sugestões. E aquele que então sucumbir-se, somente poderá queixar-se de si mesmo. Retiramos do livro Lições de Emmanuel, psicografado através do ilustre médium Francisco Cândido Xavier, o seguinte trecho: a obsessão é fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos, entre aspas, para os chamados vivos, entre aspas, porque, na essência, aparece entre os espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Do caderno de psicofonia de 2016, na página 177, psicofonado pelo espírito Antônio Grimo, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, encontramos o seguinte: o médium, consciente do seu processo missionário, deve se lembrar que, como ser, a sua organização, bem como a extensão de sua organização no mundo dos fatos, representam sempre a totalidade das suas conexões. Assim, é preciso compreender que quando o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, enfim, toda a obra de Allan Kardec fala em obsessão, refere-se, aprofunda-se na chamada questão de consciência de cada um. Não são espíritos perturbadores, nem criaturas sofridas que estão próximos, mas é o rompimento das conexões que deixam de fazer retroalimentações adequadas no assentamento corporal, psicossocial, perispirítico, temporal e espacial, produzindo imagens negativas e diminuindo na organização material, na matéria, no corpo, os potenciais glandulares hormonais, eletroquímicos que mantêm o equilíbrio cerebral no conjunto espírito-matéria. Consequentemente, criam distrofias que tiram o indivíduo da sua frequência de equilíbrio no seu sentido evolutivo, fazendo com que passe a ver formas fantasmagóricas, bem como ouvir vozes
sentir calafrios, receber ameaças, etc., que nada mais são do que registros holográficos, que em muitos casos desaparecem com mudanças nos hábitos, com adequados atendimentos em suas sedes de religião, inclusive, se necessário for, profissionais, assim como medicações adequadas, cuidadosamente prescritas por médicos especialistas. O médium, consciencialmente, precisa viver o vigor do amor. A sua expressão de equilíbrio depende deste amor. Consequentemente, sua consciência de fraternidade o conduzirá à caridade, à compaixão, ao honroso trabalho em benefício de todos, que na temática da Terra é fundamental para fazer maior compreensão da precariedade e da temporariedade do homem no trânsito terreno. A doutrina espírita, através dos espíritos desencarnados, no diálogo com os encarnados, faz o processo crítico de colaborar na construção de ideias novas, de dimensões novas do entendimento humano, de propostas que representem vanguarda. Portanto, todo o trabalho espiritista fluidifica-se no novo, no campo da ciência, na evolução do pensamento filosófico e na consciência religiosa. Retiramos de uma entrevista do nosso irmão, que o nosso irmão David Bohm, um físico nuclear, pensador do século XX, que viveu entre 1917 a 1992, ou seja, desencarnou bem recente, nos disponibiliza através dos seus estudos filosóficos e das suas pesquisas científicas. E ele afirma: ao pensarmos, provocamos minúsculas mudanças no campo. Ao pensarmos, provocamos minúsculas mudanças no todo, mudanças cruciais para que a ordem se transforme. Somos parte do movimento. Não há separação entre nós e ele. Somos parte da maneira com que ele se molda a si próprio. Participamos ativamente por meio de nossa consciência, portanto, do que pode ser denominado consciência holográfica universal das construções que vivemos. Cada célula em nosso organismo contém o universo inteiro, inclusive do nosso pensamento, sendo, portanto, capazes de holografar o que pensamos, que acreditamos, o que fazemos. O David Bohm, ele fala sobre percepção e como ela, em outros trabalhos, né? Ele trabalha sobre a percepção e como ela é uma ferramenta quântica através da qual nos relacionamos com o universo e, por assim dizer, o construímos. Diante dessas leituras destes textos, mesmo sendo de pessoas balizadas no campo do espiritismo, sabemos que muitos estão perguntando, mas as obras, se num trecho do Livro dos Médiuns, o irmão Kardec, através dos espíritos orientadores, nos traz essa informação, porque em tantos outros momentos da obra da codificação do Espiritismo, vem tantas outras afirmações acerca da obsessão. O primeiro passo que nós precisamos dar é fazer um apanhado histórico da época em que foram editadas as obras da codificação e da caminhada da ciência. As obras da codificação são editadas todas no século XIX. O Livro dos Espíritos é o primeiro, 1857. O que é o Espiritismo, em 1859. O Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1863.
O Céu e o Inferno, 1865, a Gênese em 1868. Ou seja, é no período em que é determinante a física clássica, onde as informações são sempre vistas numa visão bastante linear. É a partir do final deste século, mas finalzinho mesmo, que começam grandes pensadores a fazer um movimento que vai se descortinar na teoria da relatividade. Com a teoria da relatividade do nosso irmão Albert Einstein, a física quântica que abre os nossos horizontes com relação às interações, a sintonia, as percepções, o conjunto, a mentalidade. A ideia de conjunto vem com a física quântica e, sobretudo, embasada lá, apoiadinha na teoria da relatividade. No apanhado histórico, nós perceberemos que só em 1947 é que o nosso irmão Dennis Gabor edita, disponibiliza suas teorias, seus enunciados, seus trabalhos acerca da holografia. Imagina que são 90 anos após a edição do Livro dos Espíritos. É quase um século depois é que nós vamos tomar conhecimento na prática, no que diz respeito à ciência da holografia. Significa que até quando foram editadas as obras da codificação, qualquer manifestação que não fosse possível ser percebida por nenhum médium, todos nós somos médiums, por nenhum outro médium que ali estivesse. Qualquer voz que fosse ouvida por um médium, mas não pelo resto do seu grupo ali. Qualquer percepção sensorial que um médium conseguisse perceber e outros não, até essa época era considerada como a manifestação de um espírito. Com o trabalho do nosso irmão Dennis Gabor, que é um engenheiro, é um físico, engenheiro elétrico, trabalhador e que inclusive prestou trabalhos no término da Segunda Guerra, trazendo pesquisas para facilitar a caminhada da humanidade dali para diante. E esse homem veio a receber o Prêmio Nobel em 76, 79, por aí. É com ele que nós, espíritas, começamos a repensar o que são manifestações holográficas, de formas holográficas, o que são manifestações de espíritos. E aí nós vamos percebendo que as manifestações de formas holográficas, inclusive por serem mais densas, elas serem densas porque elas são produzidas no conjunto do trabalho de nós espíritos encarnados aqui no planeta e que vivendo num universo que é holográfico. Isso nós já temos obras editadas por aí sobre o universo holográfico. Nós todos vivendo um universo que é holográfico, um cosmos que é holográfico, tudo que pensamos, fazemos, imaginamos, vamos holografando, até mesmo porque é um recurso divino através do qual nós somos capazes de, uma vez imaginando, uma vez percebendo aquilo, porque já é o produto da nossa imaginação, nós vamos procurar realizar aquilo. Então, eu olho uma planta bonita na casa de alguém, vejo que aquela planta faz harmonia ali. Eu holografo essa planta, serei capaz de permanecer o tempo necessário para produzir condições de vir a ter um sistema que seja equilibrante no meu ambiente, mesmo que não seja essa planta, será uma outra. Nós olhamos para uma casa, um terreno, estamos precisando construir uma casa.
vamos olhar um terreno, olhamos o terreno, pelo nosso imaginário, nós já imaginamos a casa que vamos fazer ali, o escoamento da água, o escoamento da água favorecendo uma plantação de um canteiro para ter um alimento colhido em casa. Construímos essa holografia, não só nós, como outros irmãos terão acesso a ela e vão se esforçar por executar o que for necessário de execução para alcançar aquilo que holograficamente nós produzimos e que temos ciência, já nos demos ciência de que aquilo é um bem para a humanidade. Inclusive, se nós olharmos para a obra da codificação, nós perceberemos que mesmo a mediunidade de efeitos físicos, que o nosso irmão Allan Kardec trabalha na obra, deixa claro que são ações produzidas por campos eletromagnéticos dos médiuns encarnados que estão ali no ambiente, como nós estamos tão vocacionados a pensar que qualquer coisa que eu não ver uma causa mecânica perceptível aos olhos da matéria que move aquele ato, nós estamos tão, eu diria, ficcionados que aquilo é uma manifestação de espírito, porque não há uma percepção de uma forma mecânica mobilizando aquilo, que mesmo o Allan Kardec, tendo colocado na obra sobre mediunidade de efeitos físicos, se começa a acontecer efeitos, aliás, mediúnicos, que são de origem da mediunidade de efeitos físicos, de médiuns que ali residem ou que residem na vizinhança, nós seremos capazes de imaginar que são espíritos desencarnados que estão produzindo aqueles fenômenos. Isso é para nos mostrar o quanto nós temos que desmistificar a mediunidade para cada um de nós, o movimento cósmico, os acontecimentos, enfim, desmistificar que nós vivemos apenas duas realidades. Uma que é manifestação de espírito desencarnado e outra que é produção de espírito encarnado na ordem mecânica, que existem múltiplas realidades. Vamos estudando todas elas, tomando conhecimento, nos dando ciência, e com certeza seremos muito mais felizes. Felizes porque nós vamos acompanhando e percebendo que os espíritos não estão assim nessa disponibilidade para o mal, que os espíritos estão vocacionados a seguir a sua caminhada, fazer o seu aprendizado, fazer o que é possível no campo de suas possibilidades, interagindo conosco, fazendo sintonia naqueles padrões que nós formos sintônicos com eles, fazendo ressonância naqueles padrões que nós já conseguimos ressonar com eles, mas de maneira alguma invadindo, se apoderando, tomando conta dos nossos espaços. Na medida em que nós vamos tomando, nos permitindo essa ciência e inclusive nos permitindo saber que todos somos médiuns e que todos somos agentes no meio em que vivemos, nós vamos percebendo que quando os bons educadores, encarnados e desencarnados, que são os orientadores espirituais, nos orientam ao profícuo trabalho em benefício de todos, ao espírito de caridade, de fé, de esperança, de justiça, de compaixão, de compreensão, de entendimento, a esse amor incondicional a tudo e a todos. Na medida em que eles nos orientam a atitudes e ações racionais, eles estão nos convidando a viver integralmente a diversidade, sabendo compreender, sabendo entender, buscando perdoar quando for necessário o perdão, e assim nós nos livrarmos de processos obsessivos internos, aqueles que nós produzimos,
que nos levam a pensamentos repetitivos, em que sintonizamos baixos padrões vibratórios, porque estamos produzindo baixos padrões vibratórios, criando obsessões interiores que levam às obsessões exteriores, porque no compartilhamento de nossos campos vibratórios nos mesmos padrões inferiores produzidos por nós, vamos compartilhar com espíritos que estão nessa mesma frequência e estão vivendo em maior parte do seu tempo baixa frequência. Nós teremos realmente processos que são, eu diria, degeneradores de nossos equilíbrios. O que nós precisamos ter cuidado é que nesse patamar de obsessões internas, de processos obsessíveis internos, nós passamos a ter muita dificuldade em seguir a orientação dos bons educadores, em seguir a orientação dos orientadores espirituais. Nós vamos nos tornando cada vez mais obsessivos e cada vez mais produzindo baixas vibrações. O que nós precisamos nos atentar hoje é que, segundo os espíritos orientadores, nenhum espírito se impõe sobre a nossa individualidade. Nenhum espírito se impõe viola, aliás, a nossa privacidade. Nenhum espírito nos leva a fazer além nem aquém do que queremos. Nenhum espírito anula o princípio do livre-arbítrio, seja ele para o bem ou para o mal. Se eu resolver agora fazer uma atitude ilícita, nenhum espírito vai proibir que eu faça. É isso que eles estão dizendo. Eles permitirão que nós vivamos à luz da nossa consciência, no exercício do nosso caráter, o que escolhermos viver. Fazemos o que determinamos fazer. Eles estão o tempo todo conosco, em vibrações conosco, compartilhando seus melhores campos, que nos orientam ao bem, que farão com que nós nos encaminhemos para situações que possam nos sensibilizar, que possam nos, inclusive, instruir algumas vezes, através de algumas grandes chacoalhadas, mas não impedirão que sejamos livres para agir. Ainda segundo os espíritos orientadores, quanto menos evoluído é um espírito, menos liberdade ele tem para fazer e acontecer, ou seja, para determinar sobre nós, porque ele não é tão livre para se manifestar entre nós. Segundo eles, quanto menos evoluído é um espírito, mais orientadores ele tem, mais orientações ele recebe, é como se ele fosse quase tutelado. E quando ele vem, porventura, a participar de nossas atividades, seja nosso trabalho no lar, seja nosso trabalho na nossa casa de religião, nosso centro, no caso dos espíritos, o centro espírita, seja em qualquer obra social que estivermos, seja no nosso exercício de profissão, nos nossos estabelecimentos de trabalho profissional, eles virão acompanhados de orientações de seus orientadores espirituais, participarão ali conosco, se instruirão através do nosso lead de trabalho ali, de pensamento e etc. Mas a sua liberdade para agir é condicionada à sua responsabilidade social. E os espíritos orientadores nos alertam mais ainda. Se aqui na Terra, vou ler até uma orientação que tirei ao pé da letra. Se aqui na Terra, alguns educadores que deveriam ser fiéis orientadores para o bem, tergiversam sobre suas funções, no polissistema espiritual há ordem, há responsabilidade, e nós espíritos as cumprimos fielmente, cumprindo nossas funções, pois do contrário, os senhores na terra viveriam o caos.
Os espíritos ainda acrescentam que, quando um espírito se manifesta, ele já tem condições de trazer o novo. Ele tem condições de nos sensibilizar a momentos materialmente, porque espiritualmente melhores do que seriam sem aquela orientação. Ou seja, nós estamos na imanência do Pai, que é Criador, cria a todos e é imanente em toda a sua obra. Nós vivemos na imanência do Pai, sob a orientação de bons espíritos, educadores encarnados e desencarnados, convivendo com absolutamente tudo que o nosso possível permite conviver, interagindo com todas as realidades que são possíveis a nós, interagindo, portanto, com todos os espíritos com os quais, em algum padrão de frequência, nós formos capazes de interagir. Nós interagiremos. Com relação a alguns, seremos orientandos, ou seja, estaremos sob a sua orientação. Com relação a outros, seremos orientadores, e vai caber a nós, na nossa força de caráter, dentro do que já alcançamos, determinar o que queremos ser. Eu, por exemplo, sei que bebida alcoólica é destruidora dos equilíbrios na Terra, de todos. Porque o álcool foi feito para ser usado medicinalmente, ele foi, permitiu-se, Deus permitiu, através de todos os espíritos, que aprendêssemos a destilar o álcool, porque ele é um sanitizante maravilhoso. Isso significa que ele é um antisséptico, para limpar ambientes, inclusive hospitalares, que ele é um veículo para nós extrairmos princípios ativos de plantas, preparar medicamentos com as plantas, e tomar nossas 10 gotinhas, 20 gotinhas 3 vezes ao dia. Não é para tomar copo, meio copo. Ele é um produto maravilhoso para passar nas têmporas de alguém que está num processo de desmaio e nós não temos outra coisa melhor ali. Passa nas têmporas, massageia e ele ajuda a pessoa a sair daquele marasmo e etc. Então, imagina quantas outras funções ele tem, não daria conta de citar aqui agora. Mas passou a ser consumido em exagero, tá? E eu já descobri que ele é prejudicial até pela própria experiência em família. Se eu vou para o grupo dos que se alcoolizam e resolvo tomar um meio copinho porque é meu aniversário, eu posso saber que não é nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, que está me fazendo tomar. Eu me deixei vencer por uma coisa que se chama mentalidade. E tudo que nós vamos fazer aqui na Terra, nós precisamos saber que vivemos sob a égide de uma coisa que se chama cultura e que constrói mentalidade. Se eu resolver vamos dizer, pleitear um projeto extremamente inovador, eu já tenho que ir sabendo que não há mentalidade para esse projeto, que o caminho vai ser árduo, que eu não vou encontrar quem compartilha comigo até mesmo o conhecimento para eu saber implementar as diretrizes necessárias, que eu vou ter que estudar muito, dedicar muito, numa linguagem bem popular, ralar muito para que eu consiga ir adiante, mas que não serão porque meu vizinho não quer que ele colocou espíritos para me atrapalhar. Não é porque o governo não quer, que há uma legião de espíritos que fazem parte desse grupo do governo e que está me impedindo de andar. Não, eu devo saber que missionariamente estou pleiteando algo que é inovador, que eu sou uma semeadora de primeira mão, num terreno que não está ecúmeno para aquele projeto, é um terreno que está inóspito, que eu vou ter que, primeiro, destocar o terreno, adubar, molhar, adubar de novo, regar,
para então semear, e semeado eu vou ter que aguardar um tempo para que a semente germine e que eu consiga ver a plantinha ir muito aos poucos, crescendo e nós ali trabalhando para ir adiante. Quando nós vamos entendendo melhor cultura e mentalidade, nós nos anistiamos de fazer a injustiça, de acusar nossos irmãos desencarnados, que sabem menos do que nós, de espíritos maus, de espíritos obsessores. Acredito plenamente, com convicção, que nós espíritas estamos cometendo, eu diria, um crime civilizatório ao afirmarmos que um espírito, porque sabe menos do que nós, ele é mau. O século XXI já nos permite perceber que mal e bem, bom e ruim, necessariamente não é atrelado a quem sabe mais e quem sabe menos. É atrelado a um desvio de caráter que qualquer um pode sofrer e que nós temos é que estar vigilantes. Nós já sabemos que o caractere-chave para saber se uma manifestação é realmente um espírito vai ser o nosso conhecimento, o autoconhecimento e o aprofundamento doutrinário espírita, buscando alcançar padrões que os orientadores espirituais nos trazem e buscar inclusive estar mais ou menos afiados no que diz respeito aos 5 pilares do movimento espírita, 5 pilares que a doutrina espírita nos coloca para nos orientarmos no movimento. O primeiro é Deus como Criador único, imanente em todos, bondade suprema que cria o bem. Claro que cria na forma ainda simples e ignorante, como está no nosso livro dos Espíritos, permite a todos a inteligência para evoluir. E que essa evolução demanda tempo, trabalho, estudo, conhecimento, autoconhecimento. Demanda força de experiência. Jesus Cristo, um outro pilar, nosso grande mestre, o orientador dos nossos orientadores, que nos deixa os evangelhos para nos orientarmos. E que nós, graças a Deus, podemos usufruir desse manancial maravilhoso que com todo o sacrifício ele conseguiu nos deixar. O livre-arbítrio, que é um dos 5 pilares, que é nos dizendo que o homem ocupa o seu espaço e faz o que a sua consciência permite. Não, que nós não estamos à mercê de espíritos tidos como inferiores nem tidos como superiores. Nós, na verdade, estamos à mercê da nossa consciência, com todos eles nos orientando. Se eu considero que um espírito sabe menos do que eu, ele é meu orientador no sentido de eu saber que eu não posso fazer o caminho que ele está fazendo, a escolha que ele está fazendo. Ele está me orientando a fazer o contrário. Se eu considero um espírito iluminado, me trazendo só referências boas, ele está me mostrando o que eu devo fazer. E nós vivemos essas realidades, situações em que nos mostram o que devemos e o que não devemos fazer. E nós, com o nosso livre-arbítrio, vamos fazendo a nossa escolha. O outro pilar da doutrina dos espíritos e do espiritismo é a mediunidade, a capacidade, a oportunidade de comunicação entre todos os seres do universo, inclusive entre polissistemas completamente diferentes, que é o material e o espiritual. E nós aí com essa possibilidade maravilhosa de conviver com polissistemas diferentes, realidades diferentes, aprendendo e humildemente ensinando aquilo que aprendemos a quem não aprendeu ainda aqueles elementos. E um outro pilar, que é a reencarnação, um maravilhoso instituto que nos permite a continuidade do aprendizado, nos permite a transcendência, a evolução. Mas pela falta de estudo adequado, de autoconhecimento e etc., até esse instituto, nós que resolvemos afirmar a obsessão
por espíritos desencarnados, já estamos descaracterizando há muito tempo. Nós começamos a dizer que há espíritos nos obsediando porque estiveram conosco em reencarnações anteriores e desencarnado com registros desconfortáveis a nosso respeito, estão aqui para se vingar, para nos trucidar, para nos atrapalhar. Parece que nós esquecemos que estamos no século XXI, onde a física quântica, junto com os espíritos orientadores, já estão nos afirmando há tempo que a cada momento nós fazemos revisão do que fizemos, do que vivemos, até pela força das novas interações, e alcançamos momentos novos. Os orientadores espirituais nos afirmam que no processo do desencarne nós temos a oportunidade de, logo após o desencarne, fazermos uma revisão profunda de vida. Um momento em que nós somos capazes de ficar só conosco e com o nosso Criador. Avaliar qual foi o nosso projeto reencarnatório, o que foi possível fazer dele, o que não foi possível, por que não foi possível, as oportunidades que tivemos, as que desperdiçamos, as que aproveitamos, qual é o apanhado que podemos fazer para constituir sínteses e nos colocar daquele momento para diante. E que nesse processo nós fazemos um pequeno salto quântico e não ficamos agarrados ao anterior. O momento anterior fica como nosso acervo de conhecimento, experiências, sabedoria. Nós recorreremos a ele quando necessário for, mas na necessidade. Ele está aí, faz parte do nosso existente oculto, está aí guardadinho, é nosso acervo, mas não para atrapalhar nossas relações futuras para o bem, para o amor, para a caridade. Nós poderemos vibracionalmente encontrar vibracionalmente com nossos pares de outros momentos reencarnatórios, fazermos avaliações, novas tomadas, porque ao fazer uma avaliação, naturalmente nós já nos posicionamos diferente, seguimos em frente. Então a teoria da obsessão precisa ser revista por quem ainda adota. A prática da obsessão e da desobsessão é necessário que seja revista por nós espíritas, do contrário nós faremos infelicidade ao invés de sermos agentes do social, como a doutrina nos propõe. Tendo colocado isso, nós percebemos que falar em obsessão e desobsessão nos arremete a sairmos do disjuntivo e nos encaminharmos para o conjuntivo. Estamos num conjunto maravilhoso em que nos permite crescimento e evolução. Nós trazemos o nosso caderno escrito, é o nosso acervo, para consultas necessárias, e trazemos, graças a Deus, a cada instante, um caderno em aberto para escrevermos a nossa história. Somos escreventes da história, nossa e da humanidade. E nos perguntamos, que história quero escrever? Que história quero disponibilizar para fazer parte da logoteca da humanidade? Nós estamos o tempo todo disponibilizando holograficamente registros, que são os hologramas, que permanecerão aí, sendo trabalhados pela humanidade inteira e pelo polissistema espiritual. E cada holografia que disponibilizamos, se ela é para o bem, ela estará sendo utilizada para o bem, e se ela é uma holografia ligada ao mal, ela vai ficar ali na humanidade, influenciando irmãos menos fortes do que os mais fortes, constituindo informações para irmãos, quem sabe, na informação e na insapiência, produzir padrões de comportamento, até que construa uma mentalidade que consiga modificar aquele holograma.
Quanto tempo leva para a humanidade desconstruir um holograma ligado à dor? Quanto tempo leva para destruir os hologramas deixados pela Segunda Guerra Mundial? Até hoje temos aí irmãos nossos que participam de grupos de extermínio, de grupos ligados a essas organizações internacionais de violência e etc. Não vou citar nomes, porque já é fortalecer hologramas nocivos. É isso que nós temos que pensar quando pensamos em processos obsessivos. E isso vai nos levar, esse conjuntivo, disjuntivo, nos encaminhar para o conjuntivo, vai nos levar, primeiro, ao esforço pela vigiliatura sobre nossos pensamentos, palavras e ações. Chamarmos por nós mesmos, chamarmos pelo nosso nome, quantas vezes necessário for, para sair de pensamentos repetitivos, nocivos, nos encaminhar para pensamentos positivos, arranjar algo para fazermos, que seja arrumar uma gaveta, tirar tudo de dentro do armário e limpar e organizar, que seja ler um livro maravilhoso na nossa área de atuação profissional, que seja ler um livro espírita que não seja romance informando de obsessão e desobsessão, que seja uma obra de peso para hoje, de um bom quilate para hoje, buscar algum trabalho, alguma coisa, porque todas as coisas na ordem do bem, elas nos levam a pensamentos dinâmicos que têm que buscar a justiça, o trabalho, a caridade, a fé, a coragem, a truculência moral no bom sentido. Só aí nós já vemos que fomos para vários vieses dos valores morais e nessa dinâmica nós nos tornamos aquela pessoa que pensa o bem, trabalha pelo bem, se esforça pelo bem, sem nenhum processo obsessivo de ansiedade, tensão e etc. Ou seja, o processo do trabalho, do profícuo trabalho em benefício de todos, ele é sempre dinâmico, produz holografias dinâmicas que nos levam naturalmente a querer materializar aquilo que imaginamos, que configuramos na nossa essência. Outra coisa que esse pensamento conjuntivo vai nos levar é a nos organizar para termos no mínimo 20 minutos por dia para a prece, a reflexão, a meditação, o realinhamento de condutas, incluindo as condutas mentais. E vamos descobrir o quanto isso faz de resultados positivos na nossa vida e na dos demais à nossa volta. Uma outra questão que o pensar conjuntivo nos leva a buscar ajuda dentro do nosso sistema de crenças para resolver nossos processos obsessivos. Se ele não contempla nenhuma religião, nenhum problema nisso. É buscar fazer parte de algum grupo de estudos, de algum assunto, pode ser inclusive relacionado à nossa profissão, porque o profissional é um médium atuando num sistema necessário para a humanidade, ou seja, ele é um equilibrador da humanidade numa linha de atendimento das necessidades do espírito aqui na Terra. E ali buscar os conteúdos que façam o melhor sentido naquele momento para nós e para a humanidade. Se o nosso sistema de crenças, mesmo tendo adotado uma religião, e o nosso sistema de crenças, nossa igreja, nossa religião, nossos orientadores ali encarnados não estão conseguindo que nós, na soma conosco, que nós consigamos mudar a situação, buscarmos profissionais. Começarmos pelas medicinas complementares, são inúmeras, os florais, a yoga, as oficinas de meditação, a cromoterapia, a acupuntura e demais tantas outras. Oi? Fitoterapia. A fitoterapia,
que é maravilhosa, e dali nos encaminharmos, fitoterapia, homeopatia, aí já são as medicinas, e caso necessário, buscar a medicina alopática, fazermos reposições daqueles elementos que nosso organismo necessita que seja colocado de forma sintética, buscando ir para o mais natural possível, até por sabermos que alguns minerais em nosso organismo, quando nós entramos em deficiência deles, fazem com que nós ouçamos vozes holográficas que estão aí, que nós saímos da nossa frequência, nossa eletroquímica se altera, alterando a eletroquímica, altera a nossa frequência, tendo nossa frequência alterada, nós passamos a ouvir vozes que pessoas produziram e que estão holograficamente disponíveis aí no espaço. Só que como são mais densas as holografias ligadas ao mal, em geral numa hora dessa a gente começa a escutar vou te matar, vou me vingar, você vai ver comigo, e a pessoa imagina que são espíritos desencarnados que estão ameaçando ela. Também nessa carência de minerais somos capazes de ver o que nós não víamos antes, pelo mesmo motivo da questão da frequência. Somos capazes de sentir, no sentido do sensorial, sensações que não sentíamos antes, porque estamos em carência de minerais, e os minerais, junto com o nosso sistema inteiro trabalhando, num processo extremamente conjuntivo, coordenado e extremamente organizado, eles produzem a nossa eletroquímica, que faz com que nós nos situemos nos padrões que nosso espírito necessita para fazer o seu cumprimento missionário, probatório e expiatório na sua caminhada aqui durante um projeto encarnatório. Uma vez que nós nos sensibilizamos para essa questão dos equilíbrios minerais no organismo, nós já nos encaminhamos naturalmente para a mudança de hábitos de vida. Nós vamos buscar uma alimentação natural, porque ela é que é repositora, de preferência orgânica e integral, porque os refinados e os contaminados por agrotóxicos são desmineralizantes do organismo e vão nos deixando mais susceptíveis a sair da nossa frequência, ver, sentir, perceber o que nós não trouxemos ainda, equilíbrio mediúnico para fazê-lo. Nós vamos ter mais cuidado com nossos 8 copos de água por dia, buscar ter ali a nossa garrafa, e ao longo do dia, da hora que acordamos até quando vamos deitar, na soma de nossa água, e os chás medicinais funcionam como água, desde que sejam sem açúcar. Então, nós vamos cuidar para ter esses 8 copos de água, para fazermos exercícios físicos, alongamentos, caminhadas, exercícios respiratórios, nosso sol de cada dia, nossa qualidade do quarto de dormir, um quarto isento de computador, celular e televisão, que são elementos que não são favoráveis ao nosso recolhimento interior, e dormir é para recolhimento interior, além de ser para reciclagem orgânica, reciclagem do espírito, momento em que nosso espírito encontra melhor, com mais disponibilidade para comunicações mais profundas com seus pares universais, e portanto, com essa qualidade de quarto de dormir e de hábitos de vida, fazer um bom sono. O sono é fundamental, é durante eles que produzimos inclusive elementos altamente equilibradores, dentre eles a melatonina. Não produzimos em estado de vigília, não produzimos no claro. Deixa eu lembrar, o quarto escuro, né? Quarto com ausência de luz. Diante de tudo isso, nós já vamos nos sensibilizando
e vamos buscar sobre quais valores universais estamos tripudiando. E às vezes nós tripudiamos sobre os valores universais na nossa prática de forma muito mascarada. Nós nos fazemos de bonzinhos, mas na verdade nos colocamos de superiores a qualquer um que nós achemos que está em desnível com relação a nós. E numa cultura materialista é facílimo nós determinarmos quem está abaixo de nós o tempo todo, mesmo aqueles que em evolução estariam anos-luz à nossa frente. Nós às vezes estamos entregando algo material, demonstrando o exercício da caridade, mas a nossa alma não está caritativa no sentido do que significa a palavra caridade, que é cuidar. Cuidar para que aquele espírito evolua da melhor forma possível. E aí é que nós vamos revisando e vamos construindo autoconhecimento e vamos nos enxergando e vamos modificando e vamos buscando ajuda e vamos nos somando e com muita fé em Deus fazendo pensamentos que sejam extremamente complexos, porém extremamente simples na ordem que podemos executar. Lermos mais, a outra questão vai ser lermos mais obras da codificação do Espiritismo, atrelado a leituras de obras filosóficas, de obras científicas, e ler menos romances, uma vez que, na medida em que nós ocupamos o nosso tempo de leitura com o excesso de romances, que é uma linguagem figurada, alegórica, e deixamos de buscar a linguagem que é verticalizadora na ordem prática, na ordem que precisamos, numa rapidez de transformação, nós estamos, quem sabe, fugindo do comportamento espírita. O nosso irmão Allan Kardec, quando codificou a doutrina, nos disse que a nós estava entregue o dever de contextualizar a obra à luz da filosofia e da religião. Da ciência. Desculpe, à luz da filosofia e da ciência. Ele não nos disse para sermos religiosos que só lêssemos obras da nossa religião. É o contrário. Ele nos pede ele nos orienta a ler, estudar tudo que a ciência traz, avaliar e ir atualizando os conceitos doutrinários espíritas. Se a obra foi feita em 1857 e nós estamos em 2020, e que esse período de 1900 a 2020 foi o período em que a ciência mais evoluiu e mais espiritualizou-se, aí já está o nosso dever de fazer um olhar carinhoso sobre a ciência. E inclusive sairmos desse ranço de vermos ciência como algo seco e frio e vermos cientista como quase um ET, uma pessoa fora da nossa realidade. O cientista de hoje é um homem balizado no conhecimento, na filosofia, preocupado em trazer recursos para a humanidade se equilibrar aqui na Terra, e nós estamos perdendo de conviver melhor com eles porque traçamos preconceitos. Com essas colaborações todas que nós vamos constituindo em nós, através dessas revisões, nós vamos nos alinhando no amor, na tolerância, na compreensão, no entendimento, no perdão, na bondade. Tenho certeza que vamos nos realinhando na resignação e no espírito de justiça, na compaixão e na paciência, e vamos chegar à condição de homens caridosos, na profícua que abraçam a profícua prestação de serviço a si mesmo, onde estiver, e a humanidade, onde estiver, com o que tiver. E vai perceber que temos muito para oferecer. Todos nós, do homem mais simples àquele homem mais letrado, daquele mais humildemente mal vestido ali debaixo da marquise dormindo, ao homem mais arrumado e bem calçado e ilustrado,
Todos têm muito para nos oferecer e têm muito, portanto, para oferecer aos outros. Termos esta certeza. E aí nós gostaríamos de fazer umas considerações finais. Importante nos lembrar, isso foi passado ano passado, durante o trabalho hoje, que trazemos um imaginário que está sendo o sistema imaginário. Todo ser chega aqui em condições, todo espírito reencarna trazendo um imaginário que é alimentado pelo que registramos internamente. Com esses registros, esse imaginário vai nos permitindo conferir imagem, é o imagético. Construímos ali as holografias, registraremos a partir dali, holograficamente, aquelas situações que imaginamos, que vai nos permitir uma informação e, ao mesmo tempo, a formatação daquelas imagens, formataremos em nós, que nós intercambiaremos conosco, ali, conosco mesmos, e seremos capazes de, se resolvermos imaginar que existem espíritos nos obsediando, nós seremos capazes de configurar o espírito, captar holografias dele, de últimas encarnações, que estão aí cosmicamente distribuídas, configurar esse espírito e apostar que ele está ali conosco. Seremos capazes de, ao encontrar um espírita menos balizado no processo doutrinário espírita atual, menos estudioso da doutrina no que diz respeito ao conjuntivo, obras espíritas, obras científicas e obras religiosas filosóficas, pesquisas e documentos espíritas, pesquisas e documentos de estudiosos de filosofia, pesquisas e documentos e sínteses de pesquisadores da ciência. Se nós estivermos fora desse conjuntivo, que é o que o nosso irmão Allan Kardec nos orienta, nós seremos capazes de afirmar que existem espíritos do mal e encontrar nos centros espíritas irmãos nossos que não conseguiram fazer esse conjuntivo, que afirmarão que existem, e nós ficarmos uma presa de algo que não existe nos planos de Deus, mas uma vez existindo no nosso plano, nós realimentaremos, daremos forma e viveremos aquilo até que resolvamos tirar aquilo de nós, e só a pessoa vai tirar. E nós vamos recorrer nisso ao apóstolo Paulo. E quando pensarmos que o espírito mau está nos atrapalhando, nos perguntar: esse espírito é de Deus? Paulo pergunta: verificai se os espíritos, quando vierem a vós falar sobre espíritos, verificai se os espíritos são de Deus. Ou, e aí ele deixou para nós continuarmos a frase, ou se são criações humanas. Nós sabermos demolir a criação humana e ficar com Deus. Nessas configurações que são de forma tão real, é que nós temos no país hoje, que é um país continental, não sei quantos bilhões de habitantes, não arriscaria dar número aqui agora, porque não estou atualizada. Nós temos pelo país afora lobisomem. Eu sou do meio rural e lá tinha caixão que aparecia numa determinada encruzilhada quando determinadas pessoas iam passar por ali. Uma estrada que passavam todos os caixões dos defuntos que desencarnavam na região. Imagina que aquela holografia estava fácil para aquela pessoa acessar. Nós temos mula sem cabeça, nós temos capeta, nós temos Satanás, e nós espíritas adotamos os espíritos obsessores. E precisamos demolir essa adoção e adotar os espíritos na ordem do bem, e saber que todos são na ordem do bem.
E quando um espírito que, por questão de alcance dele, nos incomoda, seja ele encarnado ou desencarnado, nos perguntar: o que eu estou aprendendo com ele? Eu estou aprendendo a ser mais forte no amor. Eu estou aprendendo a ter paciência. Eu estou aprendendo a ficar mais em silêncio. Há espíritos encarnados entre nós que nós temos que saber que não podemos todos os dias ficar ligando, buscando assuntos, porque a qualquer hora o equilíbrio dele é tênue e ele rompe o equilíbrio do bem, da paz, do amor, da palavra doce e vai para uma agressão, e nem sempre nós estamos em condições de responder bem a essa agressão. Nós sabemos a força maravilhosa de um silêncio operoso para o bem, mantido à luz da prece e não do ranço. Nessas considerações, nós termos o cuidado de sabermos que as manifestações holográficas também são recursos divinos para nos orientarem. Estou vendo formas muito estranhas no ar. O que essas formas querem me dizer? Elas querem me dizer que eu estou em desequilíbrio. Quantos litros de água eu bebi essa semana? Quantos dias desta semana eu fui fiel à minha meditação e à minha prece? Quantos dias desta semana eu fiz uma alimentação remineralizadora? Quantos dias? E aí nós já encontraremos as causas das formas, às vezes na ordem da terra mesmo, que são os hábitos que mantêm os equilíbrios espírito-matéria. Quando nós alcançarmos isso, nós teremos vergonha de nós mesmos em afirmar termos como espírito obsessor, espírito zombeteiro, espírito sofredor, espírito mau. Nós veremos que isso é preconceito e que nós, com esses conceitos, estamos alimentando toda a cadeia de preconceitos que está aí estabelecida de forma hedionda, levando irmãos nossos, especialmente os que fazem parte das classes que são minoria, a profundos sofrimentos. Nós já temos o preconceito contra a cor, nós temos preconceito contra quem sabe mais e contra quem sabe menos. Nós já temos preconceito contra as opções sexuais que Deus permite que existam. São irmãos nossos missionários em diminuir o preconceito na terra, mostrando para nós, nas nossas famílias, que eles são um deles, né? São os nossos irmãos, por exemplo, das questões ligadas a gênero, as diferenças de gênero. Nós já temos muito preconceito que está estabelecido aí. Não deve ser nós espíritas a estabelecermos mais com relação a espíritos desencarnados. Quanto maior, e nós temos que ter um cuidado, porque quanto maior for a nossa sensibilidade mediúnica, maior é a possibilidade de dialogar com os espíritos desencarnados, mas maiores são as nossas possibilidades também de vermos, ouvirmos, sentirmos pelo sensorial as formas holográficas, porque sensibilidade é uma só. Se nós comunicamos com o que está mais tênue, que é o quintessenciado, que é o espírito, nós nos comunicamos com as formas holográficas. Nós vamos saber quando é que é um espírito. O espírito traz o novo, é uma mensagem rica de energia, de conteúdos, de chacoalhada para o bem. Nós saímos de um momento que às vezes estávamos meio triste, estávamos meio desanimado, meio produzindo mal o equilíbrio energético corpo e espírito, e ao passar por uma manifestação de espírito, saímos revigorados, dispostos, pensando maior, querendo maior e etc., na ordem do espírito. Quando é uma manifestação holográfica, ela fala do que existiu, ela fala do vivido. Por quê? Porque ela é o vivido. Eu estou disponibilizando essa holografia desse momento com os senhores aqui agora. Quem acessar essa holografia daqui a 100 anos, eu vou estar falando as mesmas coisas. É holografia. Quem acessar o espírito Nájila e Nájila fizer um diálogo com ele daqui a 100 anos,
com muita fé em Deus, eu já estarei falando muito melhor, trazendo de ordem muito mais sintética os conteúdos, alcançando os senhores de forma muito mais eficaz na ordem da sensibilização mediúnica. E os senhores perceberão a diferença é por aí. Essa aqui fala o velho, o passado, essa aqui traz o novo. Essa Nájila aqui deve ser a atual. Deve ser o espírito. Deve ser o espírito na atualidade. Assim, e nós sabermos que essa é a frase final que eu gostaria de ficar para todos. Assim como um rio, e não é minha, é do nosso querido irmão Antônio Grimo. Assim como um rio não passa igual pelo mesmo lugar, os espíritos não vivem o futuro como viveram o passado. Não se mantêm atrelados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, porque estiveram juntos, unidos ou desunidos, fazendo o bem ou o mal. Ao desencarnar, fazem revisões de vida e com as experiências que construíram juntos, cada um segue o seu ideário. Se somarão nos padrões em que buscarem ajudas ou compartilhamentos para ações no bem, mas não se somarão ao mal, porque já terão percebido, através da revisão que fizeram no processo do pós-desencarne, que aquilo que fizeram não significou o bem, não significou um processo que alimente a humanidade para melhor, não escolherá, porque estará em nível de orientação com espíritos, com equipes responsáveis, trabalhadoras, orientadoras, que a nenhum espírito deixa de atender. É o outro ponto que queríamos encerrar dizendo. Segundo os orientadores espirituais, não importa o local, não importa o espírito, eles estarão em todas as frentes de trabalho. Estarão nesses lugares mais terríveis daqui da Terra, onde comercializam coisas ilícitas, sensibilizam pessoas a usar o ilícito e o que é ruim para a saúde. Estarão em todas as igrejas de qualquer religião, estarão em todos os escritórios, em todos os lares, equipes espirituais ali fazendo o seu trabalho de orientação a todos nós, independente de que patamar estivermos, porque este é o trabalho deles e eles abraçam com afinco. Dizermos que somos partícipes constituintes da história nossa e da humanidade. Não esperemos da mentalidade vigente, ou seja, da cultura que estamos inseridos, mais do que ela é capaz de oferecer, mas tenhamos forças para sermos, daqui a um segundo, maiores do que somos para vencer as dificuldades. Muito obrigada a todos, tenhamos muita fé em Deus, saibamos que estamos na orientação de bons espíritos que nos protegem e nos orientam e nos permitem seguir em frente para melhor, dependendo de nossas escolhas. A escolha para melhor deve ser nossa.